Nós vamos passar aqui agora o vídeo. Nós temos o vídeo. Está no portal do Estadão, no YouTube. A senhora dentro do Palácio do Planalto, durante a destruição, uma cristã, como a senhora se autodeclara, conservadora, de direita, patriota, fazendo a destruição, corroborando de alguma forma com a destruição naquele contexto. É isso que nós estamos vendo aqui. O senhor me permite? Então não dá, não é possível. É esse nível de relativização, porque, deputados, deputadas, isso aqui, presidente, é uma espécie de imbecilização de quem está nos assistindo. A pessoa não assumir aquilo que ela fazia nesse contexto. Agora é muito fácil. Ah, aquilo não era golpe. É possível que ache uma faixa minha pedindo intervenção militar, intervenção federal? Intervenção federal, intervenção militar, dona Priscila, é golpe. Porque se teve eleições, a senhora concordando ou não, a senhora querendo ver o código-fonte, querendo ver a nave espacial, querendo ver o que for. Intervenção militar, intervenção federal é golpe. Nós temos uma eleição, as mesmas eleições que elegeram Bolsonaro, elegeram Lula nesse país. Foram as mesmas eleições que elegeram todos, que estão sentados aqui, que eu perdi duas, ganhei duas. Deputado Hermeto perdeu duas, ganhou duas eleições. Então nós estamos falando aqui as mesmas, deputado Daniel de Castro perdeu três. Ganhou a última eleição. Então, nós estamos falando das mesmas urnas eletrônicas que elegeram todos aqui. E olha que o candidato, que eu não sei se a senhora apoiava, mas muitos dos patriotas apoiavam, ele utilizou, do meu ponto de vista, a máquina pública. Na véspera da eleição, abriu, jorrou o orçamento público, inclusive ampliando benefícios sociais para tentar se eleger. Utilizou de forma violenta a máquina pública nesse processo e mesmo assim não conseguiu reverter a eleição. Uma eleição apertada. A senhora tem razão, quando a gente perde a eleição, a gente fica triste, a gente vai chorar, faz parte do processo. Mas a gente não vai destruir os prédios dos três poderes da República. Isso é lamentável o que aconteceu ali. Foi um chamado à violência, um chamado completo à violência. Eu acho que uma atitude muito importante é assumir a responsabilidade. Me parece que vocês foram alimentados e a senhora não só foi alimentada, como a senhora era uma liderança. A senhora alimentava uma série de teorias que não tinham embasamento teórico, não tinham embasamento jurídico. Aquele texto que nós analisamos muito no nosso gabinete, aquele texto do Ministério da Defesa, ele não abre nenhuma brecha para incitação da população. Eles foram pressionados, escreveram um texto dúbio, mas aquele texto, eles não tiveram coragem de dizer o que eles não tinham prova para dizer. Eles não tiveram coragem de dizer o que eles queriam, o que alguns deles golpistas queriam dizer, não tiveram. Porque aquele texto atesta, assim como todos os textos de fiscalização das urnas eletrônicas atestam a lisura do processo eleitoral brasileiro. Então assim, eu estou dizendo isso porque a gente precisa ter respeito com a democracia nesse país e a gente não pode utilizar esses espaços também como palco de desqualificação. A liberdade de opinião, ela é fundamental. A senhora poderia se manifestar contra Lula, contra qualquer coisa que a senhora quisesse se manifestar. Mas vocês foram além. Vocês chamaram as manifestações de tomada do poder. E a senhora vocaliza isso nos áudios, no nível. Tudo isso que a senhora fala tem um objetivo. A senhora fala de tomar refinarias. Não, senhor. Fechar no áudio da senhora. Não, senhor, com licença. Então, não, a senhora vai esperar eu terminar de falar. Quando eu perguntar, a senhora fala. Porque aqui não é o Telegram da senhora, nem o YouTube da senhora, não. A senhora não fala quando quiser. A senhora manda os seus áudios quando a senhora estiver solta. A senhora manda quantos áudios a senhora quiser, mas aqui não. Aqui a senhora vai ouvir também. Porque não é possível a senhora ter feito o que fez, a senhora ter compactuou e vir aqui a essa casa achar que pode falar o que quiser. Tentado destruir a democracia brasileira, incitado pessoas nesse país a destruir a democracia brasileira e achar que vai vir aqui e falar o que quiser. Aqui não é assim. Aqui todos os deputados foram democraticamente eleitos pela urna eletrônica, pelo código-fonte. Inclusive deputados da direita, da extrema-direita, todos foram eleitos da mesma forma, estão nessa casa e precisam ser respeitados. Então a senhora precisa respeitar a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Queria perguntar para a senhora sobre o dia 8. A senhora falava sobre a Polícia Militar do Distrito Federal. A senhora acha que o policiamento era insuficiente? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. A senhora já foi em outras manifestações, citou o dia 7 de setembro. Sim, senhor. E por que a senhora acha que era insuficiente? Tinham poucos policiais, não tinham cordão de isolamento, o cordão estava onde?
Senhor deputado... A senhora chegou que horas lá? Cheguei por volta das 16 horas. Então a destruição já estava feita. Sim, senhor. Então a senhora mesmo assim foi para o meio da galera. Não, nós não sabíamos. Quando nós chegamos ali, Sim. não sabiam. Quem foi chegando não sabia que os prédios estavam depredados. Tá? Então, assim, não tinha policiamento nenhum. Tinha uma única barreira de policiais, aproximadamente 500 metros da rodoviária. Depois passamos pelo Ministério da Justiça. Tinha ali a Força Nacional, que não fez absolutamente nada. Não tinha policiamento nenhum. Isso nunca aconteceu na história de Brasília. Nunca. O povo marchou, nós marchamos apenas o quê? Nós queríamos uma repercussão internacional, tá? Porque uma boa parcela da população brasileira não acredita... Mas aí a senhora chegou às 16 horas. Então, quando a senhora chegou ali mais na frente, eu conheço a Esplanada, também me manifestei muito na Esplanada. Quando a senhora chegou ali na frente, a senhora pôde ver que o Congresso estava tomado, correto? Aí a senhora subiu, porque tem imagens da senhora em cima do Congresso em celebração. Sendo que era possível ver vidros quebrados e depredação, destruição. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. A senhora não viu nada? Não, senhor. Não, senhor. Da rampa ali onde a senhora entrou dentro do Congresso Nacional? Não, senhor. Não entrou? Não, senhor. Aí depois a senhora desceu a rampa e foi para o Planalto, para o Palácio do Planalto. Tomar o poder. Não, nós ficamos ali na praça. Não, a senhora subiu. Eu tenho uma imagem da senhora dentro do Palácio do Planalto. A senhora estava sentada, supostamente cantando o hino nacional. Sim. Então a senhora entrou dentro do Palácio do Planalto. Não, foi quando nós fomos nos refugiar das bombas que estavam sendo jogadas pelos helicópteros. Então a senhora entrou dentro do Palácio do Planalto. Nós nos refugiamos ali. Cantou o hino nacional, mas tem outra foto da senhora, vendo a depredação, que já ela vem aí. Aqui essa foto a senhora está onde? Dentro do Palácio do Planalto. A senhora não está com cara de refúgio, né? De alguém que está sendo agredida, não me parece. Essa foto é onde? Acho que é no Palácio do Planalto. Dentro do Palácio do Planalto. Vocês estão aí todos em pé, muita gente já tinha destruído muita coisa, mas tem imagem da senhora depois. Tem imagem da senhora lá dentro do Palácio do Planalto. Isso aí já era 17 horas. Por que a senhora se prestou a ser parte de um movimento tão violento desse? Quando ele já estava iniciado. Por que a senhora, não 16 horas, chegou lá, viu que era uma destruição? Como vocês dizem, era um monte de infiltrados. Se eram tantos infiltrados assim, destruindo tudo, por que a senhora não foi embora? Senhor deputado, nós estávamos tomados ali pela emoção. Uma emoção equivocada, um redemoinho de emoções. Tá? Vou deixar claro isso para o senhor. E eu já disse, todos nós estávamos tristes, estávamos abatidos. A dor bloqueou nosso raciocínio, lógico ali e tudo mais. Erramos. Então seria mais lógico dizer que a dor bloqueou o raciocínio e que vocês agiram de forma violenta nos atos. Não, e não jogar não culpa agi em de forma infiltrados. violenta porque eu não quebrei, não citei absolutamente nada. As outras pessoas. Eu não posso me responsabilizar, senhor deputado, pela atitude de cada um. Eu não posso me responsabilizar. Mas a senhora visualizou. Mas eu ia conter as pessoas? Não, eu a senhora posso me ria, responsabilizar. a senhora filmava, a senhora não ia conter porque não me parecia o espírito da senhora nos vídeos e imagens que nós temos. Não me parecia. Tem esse vídeo aqui da senhora lá. Não me parecia que o espírito da senhora era conter ninguém. Me parecia... Eu não sei exatamente se a senhora faz sentido. Qual é o sentido desse momento? Não, eu estava emocionada, simplesmente. A senhora achou que tomou o poder, que o Lula, por conta, sei lá, desse momento não era mais presidente? Não, senhor deputado, o que nós queríamos era uma repercussão internacional. Nós tínhamos uma faixa lá em cima do Congresso, queríamos o código-fonte. Era só isso que nós queríamos. Entendi. Era só isso que nós queríamos. A faixa estava lá, queríamos o código-fonte. Porque ao mesmo tempo como o senhor coloca o relatório das Forças Armadas, o relatório não excluiu a possibilidade de fraude e ainda disse que os técnicos não tiveram acesso adequado. Então, assim, nós não tínhamos a certeza. Eles queriam achar qualquer coisa para tentar achar uma brecha de golpe. Não, senhor deputado... O código-fonte virou um folclore nesse país. Nós temos que fazer um bloco de carnaval chamado código-fonte, porque virou um folclore, presidente. As pessoas não sabem nem do que se trata o código-fonte, mas elas se manifestam em defesa do código-fonte. Do meu ponto de vista, está virando um folclore. A senhora disse que teve alguns momentos de apoio do Exército, tanto no QG. A senhora que já se manifestou várias vezes, não é estranho um acampamento ficar na frente em áreas militares? A senhora acha estranho? Nunca houve, né? Nunca houve, eu também nunca vi. Então, tem um certo nível de estranheza. A senhora acha que eles foram lenientes, coniventes, digamos? Aceitaram? Eles apoiaram. Eles apoiaram? Apoiaram. Então você acha que as lideranças do Exército na frente dos acampamentos apoiavam os acampamentos? Apoiaram porque tinham os homens do Exército e ajudavam e tudo mais. Como é que eles ajudavam no dia a dia, o do QG? Eu não sei, eu fiquei pouco tempo, como estou dizendo. Você ficou 11 dias no Comando Militar do Sudeste? Do Sudeste.